Vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Então, deixa eu clicar aqui, né? Fechar aqui. Então, mais uma vez, não fazer alterações, ok? Então, o módulo 6, que fecha nossa parte teórica, é correlação e regressão. Não é, Rose, regressão a vidas passadas, tá certo? Mas é uma técnica de previsão fantástica. Para o pessoal de casa, no material, lá na apostila, Fernanda, você, por exemplo, tem um estudo de caso que eu fiz com a empresa francesa, fantástico. Depois eu vou disponibilizar para vocês, que é um completo, né? Uma aplicação completa de regressão. Então vamos lá, correlação e regressão. Vamos ver o que é isso. Bom, correlação diz o seguinte, Valéria, é o estudo da interdependência entre duas ou mais variáveis. Essa interdependência que nós vamos estudar aqui é apenas a interdependência linear, porque essa interdependência pode ser uma interdependência que não ocorra entre as duas variáveis de uma forma linear, ou seja, a interdependência, Vitória, não obedece a uma equação da reta, pode obedecer a uma parábola, uma hipérbole, etc, etc. O que a gente estuda aqui é apenas a interdependência linear entre duas ou mais variáveis. E, claro, nós vamos fazer apenas entre duas variáveis. Mesmo nos concursos públicos, né, só cai entre duas variáveis. Bom, tem alguém que estudou esse assunto, foi o Pearson, e ele estabeleceu, Maiara, uma fórmula para medir a interdependência entre essas duas variáveis, que é esta fórmula simpática que está aqui. Quem gostou? Eu, claro, tá certo? Então, esse é o coeficiente de correlação linear de Pearson. Ele mede a correlação entre duas variáveis, a variável x e a variável y. E aí, Alilson, demonstra que esse R varia entre -1 e 1. Esse é um coeficiente conhecidíssimo, importantíssimo, tá? Então, está apresentado para vocês, ou está apresentada para vocês a primeira fórmula, Mona Lisa, que você vai ter que decorar dessa vez, viu, Rose? E fazer as continhas simpáticas. Bom, vamos seguir em frente, então? Bom, então correlação mede a interdependência maior entre duas ou mais variáveis. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar só com duas. A correlação, essa interdependência pode ser positiva, quando R é maior que zero. Ela pode ser positiva perfeita, quando R é igual a 1. Ela pode ser negativa. Ela pode ser negativa perfeita ou ela pode ser zero, nula. Não existe correlação, Adriana, entre as duas variáveis que você, como uma gestora, tá certo, está avaliando. Você é de administração, né? É. Contabilidade, então pronto, melhor ainda. Bom, então nossa correlação pode ser positiva, positiva perfeita, negativa, negativa perfeita ou nula, certo, Fernanda, querida? Muito bem. Correlação positiva, olha só. Isso é um tipo de questão interessante, né, Maiara? O cara te coloca o gráfico e te pergunta se você consegue interpretar. Aqui, nesse eixo, eu tenho a variável x. Nesse eixo aqui, eu tenho a variável y. O x cresce daqui para cá. O y cresce daqui para cá. Me diz o seguinte, quando o x cresce, o que é que acontece com o y? Cresce ou decresce? Hã? Cresce também, tá certo? Né? Quando o x cresce, o y também cresce. Então, olha só. Quando o x cresce, o y também cresce. Olha lá, o x crescendo, o y crescendo. Então, essa é uma correlação positiva. Se o x cresce, Rose, o y também cresce. Agora, pode ocorrer o seguinte, a positiva perfeita, olha só. Quando o x cresce, o y cresce, mas os dados estão perfeitamente alinhados em cima de uma reta. Aqui o coeficiente de correlação é 1. Isso é simples de ocorrer, é fácil de ocorrer isso na vida real, dificílimo ocorrer isso aqui, tá certo? Correlação perfeita, beleza? Muito difícil de ocorrer. Bom, ok. Agora, você pode ter uma correlação desse tipo. Olha só para esse gráfico. O que acontece quando o x cresce? O y, quando o x cresce, o y diminui. Então, é uma correlação negativa. Repara que o meu R aqui, né? Meu coeficiente de correlação, ele é menor do que zero. Né? O coeficiente de correlação é menor do que zero. Então, o x cresce, o y decresce.
Então, correlação negativa. Mas eu posso ter também, Fernanda, isso aqui, ó, correlação negativa perfeita. Os dados estão perfeitamente alinhados, Vitória, sobre uma reta, Lindenberg. Então, o R aqui é -1, certo? O R é -1. Agora, pode acontecer também algo desse tipo, Mona Lisa. Aí não tem correlação, tá certo? Não existe correlação entre X e Y lá. Cresce, decresce, vai para a direita, vai para a esquerda, certo? Então, nós vimos o quê? O conceito de correlação é a interdependência entre duas variáveis. Essa interdependência é a interdependência linear. Vocês viram que eu passei sempre uma reta aí. Ela pode ser positiva, quando uma cresce, a outra também cresce. Pode ser positiva perfeita, pode ser negativa, quando uma cresce, a outra decresce. Pode ser negativa perfeita ou pode não existir correlação. Então, vamos ver uns exemplos, né? Será que existe correlação entre gasto com propaganda e aumento no nível de vendas de uma empresa? Certamente. Eu fiz lá para o pessoal de casa, né, naquela apostila, peguei um estudo de caso de uma empresa francesa, tá certo? De uma empresa francesa. E fica claro nos dados observados que se essa empresa não fizer marketing, não fizer propaganda, ela tem um prejuízo estrondoso. Porque existe uma forte correlação entre o aumento do teu investimento, tá, com publicidade, na verdade o nome lá está publicidade, ou propaganda, e as vendas. Se você não se mostra para o mercado, como é que você quer vender, não é isso? Aliás, marketing é algo complicadíssimo, né? Basta ver aí os nossos debates, tá certo? Os nossos debates entre os presidenciáveis aí. Bom, então, claro, gasto com propaganda e aumento no nível de venda de uma empresa é uma correlação positiva. Se você gasta mais, você faz um bom trabalho, né? Um bom projeto de marketing, você vai vender mais. Aumento da ação fiscal e aumento de arrecadação. Existe correlação? Sim. Se você aumenta a ação fiscal, a arrecadação tende a aumentar. E é uma correlação, vocês estão vendo que eu estou colocando vermelho, uma correlação positiva. Se aumenta a ação fiscal, né, Saulo? Aumenta também a arrecadação. Tempo de estudo e nota na prova. Claro que é uma correlação positiva, não tenha dúvida. Tá certo? É positiva. Bom, isso aqui, a Lilson falou que não, né? Ah, entendi. Mas, meu garoto, eu pensei que você fosse discordar. É claro que se você estuda mais, tá certo? É provável que a sua nota na prova seja maior. Isso em média, porque existem pessoas que não sabem fazer prova. Todo mundo que já foi meu aluno me conhece, sabe que eu dou a nota de conceito. Por quê? Para aquele aluno, né, Vitória, que não sabe fazer prova. Tem aluno que dá um branco, o cara fica tenso, tem o fator emocional, e aí o cara tira uma nota baixíssima. Diga, Luiz, tudo certinho? Eu tenho isso. Ah, você é assim, meu garoto? Tem pessoas assim. Eu sempre conto aqui a história do... Esqueci o nome dele agora. Ele faz ciência da computação. O Júlio Camel. Você estava aqui, onde está esse garoto aí? Onde está ali o Saulo e tal. Processo estocástico. Não é uma disciplina singela, nem um pouco. O cara dali resolvia os problemas, não olhou e viu. Pá, né? Chegava na hora da prova e tirava 5, 6. Não ia deixar o Júlio Camel nem em prova final. Cara, brilhante. Então, você tem que ter esse olhar mais holístico. Então, na média, claro, se você estuda mais, Fernanda, tua nota na prova vai ser maior. Nível de renda e número de filhos. Tem correlação? Tem. É positiva ou negativa? Negativa. Isso é no mundo inteiro, tá certo? Quanto maior o nível de renda da família, menor o número de filhos. Temperatura e venda de cerveja. Correlação? Positiva. Quanto maior a temperatura, maior a venda de cerveja. Temperatura e venda de casaco de frio. Aí, bicho, quanto maior a temperatura, menor é o nível de vendas de casaco de frio. Anos de estudo e salário. Correlação altamente positiva. Para cada ano de estudo, o IBGE fez, eu até coloquei para vocês um link, né? Acho que foi o semestre passado. O IBGE fez um estudo, né? Fez uma pesquisa, para cada ano de estudo você tem um aumento salarial aí bem significativo. Agora, essa aqui, né? Praga de gafanhotos no Azerbaijão e produção de maçãs em Santa Catarina. Será que tem alguma correlação?
Vamos medir essa correlação? Praga de gafanhoto no Azerbaijão fica de lado do Uzbequistão. Está tendo um campeonato de judô lá no Azerbaijão. O Azerbaijão é um país que fica onde, hein? Na Ásia, né? Na Ásia. Era uma das antigas repúblicas da Rússia. O Azerbaijão é um país que tem bastante dinheiro? Não. Sim. Tem? Está investindo fortemente em esporte. Só para você ter ideia, a Sheila do vôlei, nossa grande estrela, está jogando lá. Ela e várias outras. O Lindenberg tem muito petróleo. Muito petróleo. Então os caras estão investindo fortemente em esporte. Então, claro que não existe nenhuma correlação entre produção de maçã em praga de gafanhoto no Azerbaijão e produção de maçã em Santa Catarina. Então, são exemplos de correlações, né, que nós medimos no nosso dia a dia. Muito bem. Variância. Nós estudamos a variância lá no módulo 4, não é isso? Média dos quadrados menos o quadrado da média. A variância, como uma variável, varia em torno de uma medida de tendência central, que é a média, né? A variância é sempre positiva. A raiz quadrada da variância é uma estatística importantíssima, que é o desvio padrão. Agora, nós vamos estudar a covariância. Covariância é como uma variável varia com outra. Variância é como uma variável varia com ela mesma. A covariância é como uma variável varia com outra. Olha que beleza. Covariância. O símbolo é SXY. Então, é a covariância entre duas variáveis. Olha que fórmula simpática. A covariância entre x e y é somatório de x vezes y sobre n menos x barra vezes y barra. Ou, se você quiser falar em português, média do produto menos o produto das médias. Chega até a ser poético, né? Covariância, a média do produto menos o produto das médias. Olha só, isso aqui não é o produto de x vezes y? Eu somei todos os x vezes os y. Somei todos, produto de x, y, somei. Quando eu divido pela quantidade, eu tenho a média do produto. Menos, Mona Lisa, o produto das médias. Certo? Então, média do produto menos o produto das médias. Bom, ok, isso é a covariância. E aí, eu tenho o prazer inenarrável de transformar aquela primeira fórmula que está no primeiro slide. Lembra daquela fórmula monstruosa? Lembra, Mayara? Aquela fórmula, né, que é assustadora, hein, Rose? Hein, Lindenberg? Olha como ela fica mais soft, mais clean. Como é que é? Eu gostei mais da outra. Aquela grande. Você gosta mais daquela? Eu fiz esse estudo todo por ela. Mas... exatamente pela grande, né? Que beleza, hein, rapaz? Bom, vamos lá. Então, o coeficiente de correlação, ele fica muito mais simples quando você usa esse conceito de covariância. O coeficiente de correlação é a covariância dividido pelo produto dos desvios. Desvio padrão de x, desvio padrão de y. Certo, Camila? Certo. Como é que vai a minha estrela? Muito bem. Então, definida a covariância, né, você pode definir o coeficiente de correlação. Agora, vamos ter um outro olhar, Mayara, para isso aqui, para essa fórmula, Valéria. Tem um outro olhar. O que está no denominador pode ser negativo? Desvio padrão pode ser negativo, Lindenberg? Não. Não. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão nunca pode ser negativo. Nem isso pode ser negativo, nem isso aqui pode ser negativo. Então, o sinal da correlação é o sinal da covariância. Tá certo? Se o denominador nunca pode ser negativo, porque desvio padrão é sempre positivo ou zero, o sinal desse R vai ser o sinal desse carinha aqui. Então, se esse cara é positivo, a correlação é positiva. Se esse cara é negativo, a correlação é negativa. Bom, esse módulo, ele é muito interessante e muito importante. E se usa demais, tá? Todas essas técnicas estatísticas são usadas assim exaustivamente. Bom, então a covariância é isso aí, tá? O coeficiente de correlação é definido dessa forma.
onde o numerador você tem a covariância entre x e y, no denominador você tem desvio padrão de x e desvio padrão de y. Muito bem. Agora, nós iríamos falar de regressão. Só que antes de falar de regressão, que não é regressão a vidas passadas, nós vamos resolver os exercícios de correlação. Beleza? Vamos resolver então? Vamos fazer um escape aqui, Alt Tab. Vamos para a nossa lista 6, não é isso? Nossa lista 6. Exercício 6, correlação e regressão, em especial para você, Fernanda. Vamos lá? Correlação e regressão. Vamos fazer os nossos exercícios, certo? Vamos lá. A tabela seguinte exibe os resultados de uma pesquisa com 10 famílias de determinada região e deverá ser usada para responder as questões de 1 até 3. Certo, comandante Lindenberg Venâncio? É você? Então vamos lá. Ok. Está aí a tabela. Vamos entender essa tabela? Vamos, Vitória. Você tem quantas famílias aqui? 10 famílias, certo? 10 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 famílias. Aqui você tem o valor da renda de cada família, certo? Valor da renda. Aqui você tem o número de filhos da família. Aqui você tem o anos de estudo na família. Anos de estudo médio na família. Beleza? Bom, então veja bem. Você tem renda, você tem número de filhos e você tem anos de estudo. O que ele vai te pedir é coeficiente de correlação entre essas variáveis, certo? Coeficiente de correlação, por exemplo, entre renda e número de filhos. Coeficiente de correlação entre renda e anos de estudo. Coeficiente de correlação entre números de filhos e anos de estudo. Isso aqui é só conta, tá certo? É só conta, mais nada. Só não pode errar as contas. Para você calcular todas essas estatísticas, você precisa preencher essa tabela. X vezes y, y vezes z e x vezes z. Precisa do x ao quadrado, do y ao quadrado, do z ao quadrado. É como se você fosse preparar, Vitória, você cozinha? Não. Você cozinha. Valéria cozinha, por exemplo. Como se você fosse preparar um prato. Você precisa dos ingredientes, né? Dos ingredientes. Uma questão desse tipo, ela é trabalhosa do ponto de vista operacional, certo, Rose? Do ponto de vista teórico e tal, nada, zero de problema. Você não precisa ficar, tá certo, com grandes elucubrações. Não, é fazer a continha e acabou. Então, o que é que nós vamos fazer? As contas, tá certo? As contas, né? Vamos preencher essa tabela. Bom, as fórmulas eu coloquei aqui, tá? Coeficiente de correlação, a covariância, a variância de x, tá certo? Variância de x é a média dos quadrados menos o quadrado da média, a covariância é a média do produto menos o produto da média, e o coeficiente de correlação é a divisão da covariância pelo produto dos desvios padrões. Bom, ok, vamos lá. Vamos preencher a tabela com os valores necessários. Vamos lá, Vitória? Vamos preencher? Vamos lá. Claro que eu já fiz em casa. Claro que eu já fiz em casa. Como é que eu fiz? Você é Brena? Brena, como é que vai o Fábio? Fábio, aluno exemplar, vai ter aula hoje comigo. Teve aula na sexta-feira feliz. Fábio é excelente. Mas é um também que de vez em quando se perde na prova, fica meio tenso. Bom, como é que eu fiz essa conta, né, Alilson? Como é que eu fiz essa conta, Maiara? No Excel, certo? No Excel. Óbvio, né? Você não vai fazer essas contas na mão. Na vida real, você vai fazer num software. Na prova, claro que você vai fazer essas contas na mão ou na máquina. Será que vai cair uma questão para nós aqui, da turma presencial, semelhante a essa? Não. Claro que não. Sabe por quê? É muito simples explicar. Quanto tempo vocês têm para fazer a prova? Aí vocês vão ver o tempo que eu vou levar para resolver essa questão. Depois vocês vão tirar as conclusões. O pessoal de casa vai cair. Então, olha só. X vezes Y. 10 vezes 8, 80. Y vezes Z. 8 vezes 3, 24. X vezes Z.
10 vezes 3, 30. X ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. E aqui a gente soma, certo? Beleza? E aqui a gente soma. Nenhum problema, tá, Rose? Só operacional. Certo, Adriana? Beleza? Pessoal de casa também vai fazer em casa, pode fazer a continha no Excel e depois responder. Bom, então nós preenchemos a tabela. Aí o cara pergunta quanto é o coeficiente de correlação entre renda e número de filhos. Vou deixar para fazer a provocação depois. Vamos lá. Está aqui o coeficiente de correlação, essa fórmula. Está aqui a fórmula da covariância. Está aqui a fórmula da variância de x. Está aqui a fórmula da variância de y. Isso é o que eu preciso calcular. Desculpe, isso é o que eu preciso calcular. Para calcular o coeficiente de correlação, eu preciso da covariância, da variância de x para extrair a raiz, pegar o desvio padrão, da variância de y para extrair a raiz, pegar o desvio padrão. Beleza? Ok? Bom, então vamos começar. Os ingredientes estão aqui, está aqui a receita. Não é isso? Então vamos aplicar a receita. Vamos lá. Bom, está colorido. Cálculo da covariância. Média do produto menos o produto ou das médias. Quem é a soma de x vezes y, hein, gente? 900. X vezes y, cadê? 900. Está até verdinho aqui colorido. 900. Então, x vezes y é igual a 900. Quanto é o n? Está em rosa choque. 10. 10 famílias. Beleza. Quem é a média de x? 407 dividido por 10. Mais fácil é impossível. Quem é a média de y? 36, que é a soma de y, dividido por 10. Está lá. Então, a gente já calculou a média de x, calculou a média de y. E agora a gente vai calcular a covariância. Vai ser 900 dividido por 10 menos 40,7 vezes 3,6. Então, está lá. Covariância vai ser 900, que é isso aqui, ó. X vezes y dividido por 10, que é a quantidade, menos essa média vezes essa. Deu menos 56,52. Essa é a covariância. Ok? Todos os ingredientes estão aqui, coloridos. Média de x, média de y, média do produto, menos o produto das médias. Beleza? Ok? Bom, então calculamos a covariância. Calculamos a covariância. É um dos ingredientes para a gente calcular o coeficiente de correlação, tá, Vitória? Certo, Mona Lisa? Então vamos continuar. Bom, então tá lá, a covariância deu menos 56,52. Agora vamos calcular a variância da renda, a variância de x. A variância de x é a média dos quadrados menos o quadrado da média. Onde é que está somatório de x ao quadrado, hein? Parece que isso aqui eu tinha que tirar, né? Esse somatório já é 26.769. Tem que tirar esse símbolo daqui. A soma já está lá. Ou a soma é isso aqui. Dividido por 10. Menos a média de x. Mas a média de x a gente acabou de fazer. 40,7 ao quadrado. Está aqui, ó, a média de x. Ó. A gente fez no outro slide. Está aqui, ó. Cadê a média de x? 40,7. Certo? Então, vai ser 26.769 dividido por 10 menos 40 ao quadrado, que dá 1024,41. Beleza? Variância de y, que é o número de filhos, que é a variância da renda, agora a variância do número de filhos. Média do quadrado, cadê a soma do y ao quadrado? 184 dividido por 10, menos o quadrado da média. De onde veio essa média aqui do y? Do anterior. Do anterior, que foi o 3,6, ó. Do anterior aqui, ó, 3,6. Beleza? Então tá lá. Variância de x, variância de y. Mas, Maiara, eu não quero a variância. Eu quero o desvio padrão. É só extrair raiz quadrada de 1020,41 e de 5,44. Você extrai a raiz quadrada tranquilamente. Manuel, Sim. só avisar que a ordem das colunas está diferente daqui da tabela. Não entendi. A
Mas o que é que tem isso? Se eu estiver copiando aquele valor, Não, mas não tem problema. faz Não diferença. tem problema. Vai botar o XZ no lugar do YZ. Eu fiz. Mas isso aqui, isso muda nada, tá? Não muda nada, tá certo? Aqui é XY, YZ, XZ. E aí tá como? Está invertido aqui. Da Tá. XZ, YZ. Ah, meu garoto, é uma coisa mental, entendeu? Eu gosto de mudar de vez em quando, assim. Mas é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Bom, então vamos lá. Ok. Ok, então aí as duas variâncias. Mas eu preciso, meu garoto, de quê? Meu garoto direto da Polônia, não é isso? Aquele sobrenome polonês? Vamos lá. Calcular o desvio padrão. É a raiz quadrada de 1020,41. Essa raiz quadrada dá 31,94. Desvio padrão de y é a raiz quadrada de 5,44, que dá 2,33. Certo, Vitória? Que beleza, hein, Vitória? Que maravilha! Muito bem. Agora, se você não tem máquina, está fazendo uma prova, por exemplo, para o BNDES, vai ter prova para o BNDES ano que vem, cá a estatística, que eu vou dar aula, inclusive, você não pode ficar isso aqui, você não pode usar máquina. O que é que você vai fazer? Quem é a raiz de 1020,41? 1020,41 mais 1024 dividido por 2 vezes 32. Quem é 32? Raiz de 1024. Esse é o quadrado perfeito mais próximo. Porque olha só, gente, 30 é 900, não é isso? 30 é 900, 30 ao quadrado é 900? Está longe, não está? 31 ao quadrado tem lá um valorzinho. É 32, que é o mais próximo disso aqui. Então você faz a continha, dá 31,94. Isso se você não tiver máquina. Aqui a mesma coisa. Qual é o valor, qual é a raiz quadrada, qual é o quadrado perfeito mais próximo de 5? 4. Então embaixo é 2 vezes a raiz de 4, que é 2. Dá lá 2,36. Só lembrando que se você não tiver máquina, como ocorre na maioria dos concursos, inclusive no ENAD, você não pode, no ENAD você não pode usar máquina. Você vai ter que fazer assim. Bom, finalmente, você vai calcular o coeficiente de correlação. Qual a resposta? A, B, C, D ou E? C. Maiara, querida, essa mente brilhante, me diga o seguinte, eu estou calculando o coeficiente de correlação entre renda e número de filhos. Pode ser A, B ou D? Olha só, coeficiente de correlação entre renda e número de filhos. Pode ser A, B ou D? Pode ser positivo? Não. Isso cai muito em concurso. Aliás, isso é uma questão de concurso. Cai assim, tá certo? Você sabe que o coeficiente de correlação entre número de filhos, entre renda e número de filhos é negativo. Não pode ser nem A, nem B, nem D. Só pode ser C ou E. Tá certo? Só pode ser C ou E. E aí, fazendo a continha, deu menos 0,758. Na resposta veio com 2 casas decimais. O cara colocou assim, deu 0,75. Beleza? Quem gostou? Eu, claro. Eu gostei mais da fórmula grandona. Lindenberg, eu vou fazer uma prova especial para você. Uma V2. Uma V2. Beleza. Ou seja, o coeficiente de correlação entre renda e número de filhos é negativo. Faz sentido, Cláudia? Sim, faz. Gabarito letra C. O próximo, repara o seguinte, o próximo, você já tem quase tudo na mão. Não tem quase tudo na mão? Já está tudo preenchido, né? Você já tem... Aqui são as fórmulas. De quem é esta voz? De quem é esta voz? É Rose? Mas enfim, Rose. A fórmula vai vir.
Se não vier, ela vem de Andrômeda e pousa exatamente no quadro. Vem de Andrômeda e pousa no quadro. Então vamos lá. Olha só. A gente precisa agora da covariância entre Y e Z. Mas a gente já tem os ingredientes, Valéria. Os ingredientes, olha lá. Y vezes Z é aquele valor ali, né? E aqui a média de Y é a média de Z. Tudo simplesinho. Aí você faz a conta. Quanto deu essa covariância? Igual a outra, tá? Menos 8,46. A variância do Y que nós vamos precisar, nós já calculamos. Né? Nós já calculamos. A gente só precisa calcular agora a variância do Z, que é a mesma coisa. Média do quadrado menos o quadrado da média. Essa soma, a média dos quadrados, é ver os quadrados do Z, que é 982, dividido por 10, menos a média do Z ao quadrado. Fazendo essa conta, a variância deu, do Z, 24,24. Aí você vai extrair a raiz, Mona Lisa. Extraindo a raiz dá 4,92. Bom, agora você tem tudo, né? Você tem tudo. Pode fazer a conta. Finalmente, esse finalmente é mais rápido do que o outro. Qual a resposta? Quais são as variáveis que a gente está usando? Y é o quê? Número de filhos. E Z? Anos de estudo. Como é que vai ser essa? Vai ser o quê? Negativa. Negativa. As famílias que são menos instruídas, estudaram menos, né? Não ficaram tanto tempo na escola, tendem a ter o quê? Um número de filhos maior. Então essa correlação vai ser negativa. Não pode ser nem a A, nem a D, nem a E. Ou é a B ou é a C. Então, você fazendo a continha, deu uma correlação razoavelmente alta. Menos 0,7367. Essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia. Coeficiente de correlação. Isso se mede de verdade. Tá? Se mede de verdade. E é simples. Você com o software, você pode ter quantas observações você quiser. Quantas você quiser. Hã? Claro, 2 tempos. Ou seja, o coeficiente de correlação entre número de filhos e anos de estudo é negativo. Faz sentido? Sim. O último já está tudo pronto. Sabe por quê? O último é entre X e Z. A gente já tem tudo de X e já tem quase tudo de Z. Só falta calcular a covariância entre X e Z. Também é moleza, né? Não, porque está tudo na tabela. Quanto é que é a soma de X vezes Z? 4.490. Você vai dividir por 10 e subtrair do produto das médias. Você já fez a média de X, já fez a média de Z. Essa covariância deu 148,98. Aí acabou, Fernanda, porque a variância de X você já tem, desvio padrão de X você já tem, a variância de Y você já tem, o desvio padrão de Y não, de Z, variância de Z você já tem, desvio padrão de Z você já tem. Então tá lá, ó. Finalmente, pergunta, quais são as variáveis envolvidas? Aqui, renda e o quê? Anos de estudo. Pode ser negativa? Não. Então aí, Rose, ou é A, ou é B, ou é C, ou é D. Ou é. É, o D não pode, que é negativo. Isso deu, olha só, gente, olha só. Olha a correlação entre anos de estudo e renda. É altíssima. Não tenha dúvida que é. Essa é a nossa solução, é a única saída para esse país. A única. A única. 94,73. Ou seja, o coeficiente de correlação entre renda e anos de estudo é positivo. Faz sentido? Sim. Né? Faz sentido. Bom, então esse é um exemplo, tá, Vitória, de cálculo, Alilson, de correlação. Mas um exemplo full, completo. Muitas vezes na prova o cara já te dá a correlação, já te dá a covariância, o S de XY. Porque imagina você fazer uma questão, um item desse só, Rose, numa prova, aqui na sala, com 1 hora e pouco para você fazer. Você só vai fazer isso. Então, o professor tem que avaliar todas essas nuances. No caso, eu fiquei 2 horas para fazer esses 3 exercícios. É isso aí.
Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Agora nós vamos ver regressão. Vamos lá. Olha só. O que é regressão? É uma técnica. De quê, Rose? De previsão, Camila. Regressão você usa para fazer previsões. Como é que é isso? Você tem, digamos, a regressão linear simples, onde você tem duas variáveis envolvidas. Você observa a primeira variável, observa a segunda variável. E aí você procura uma relação matemática que ligue essas duas variáveis. Se você conseguir essa relação e essa relação for boa, ela conseguir representar a realidade, você pode fazer o quê, Camila? Previsões. Previsões. Alguém aqui na sala já ouviu falar de um economista chamado Afonso Celso Pastore? Ele foi ministro da Fazenda. Ele é paulista, ainda é vivo. O primeiro trabalho que eu fiz, quando eu passei no concurso do SERPRO, foi programar uma técnica de regressão proposta por esse cara. Chegou lá no SERPRO, vindo lá da Secretaria de Economia e Finanças, baixou lá na minha mesa, lá fui eu programar uma técnica de regressão proposta pelo Pastore. Programei em Fortran. Bom, então regressão é isso. É uma técnica de previsão. Por exemplo, vocês sempre ouvem, veem, visualizam lá na mídia, né? Os caras dizendo, olha, a previsão do crescimento vai ser tanto, etc, etc. Existem os modelos de economia nacional. Os modelos de economia nacional, eles são muito mais sofisticados, tá certo? Eles tratam de várias variáveis. Imagina, Alilson, como é que você vai explicar a produção industrial, o crescimento do PIB? Você tem que usar várias variáveis. Uma variável importantíssima é o quê? Salário, petróleo. Petróleo é uma variável determinante, tá certo? Então, são modelos muito mais complexos. Mas, voltando ao que interessa, regressão, seja ela simples ou composta, serve para você fazer previsões. Então, olha só. Regressão linear simples, duas variáveis. Objetivo, achar um modelo matemático que relacione x e y. Aplicação, realizar previsões utilizando o modelo. É extremamente utilizado. Uma das técnicas estatísticas mais utilizadas. E, certamente, vocês já ouviram falar, né, em econometria. Quem já ouviu falar em econometria? Se alguém for fazer um mestrado ou um doutorado, com certeza vai estudar econometria. Maiormente brilhante. O que seria econometria? Olha como é simples. Olha como é simples. Metria é de métrica, não é isso? E economia é economia. É a métrica da economia. Sabe por quê? Economista é que nem advogado, só tem papo. Plá, 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 não é isso? Lero, lero, ferrado. E, normalmente, os economistas não conhecem muito a matemática. E aí, uma informação para vocês. Os grandes economistas do Brasil são engenheiros. Por quê? Porque engenheiro sabe matemática. Então, a econometria, que é uma área fantástica, é a métrica da economia. É como você coloca números nos fenômenos econômicos, como você mede os fenômenos econômicos. E regressão é uma das técnicas de econometria mais utilizadas. Então, vamos lá, realizar previsões utilizando o modelo. O modelo usado é linear, uma reta. A reta de regressão é essa aqui, ó, y igual a mais bx. Aquela, Camila, que a gente estuda desde, né? Quando a gente era pequenininho, não é isso? Olha aqui o intercept, coeficiente linear, né? Coeficiente angular, aquela retinha que a gente usou e que nós utilizamos lá em cálculo diferencial integral, lembra? Y igual a mais bx, lembra lá? Né? Equação da reta tangente? Aquele acento em cima do Y, está me perguntando o que é. Mas, meu garoto, que pergunta profunda. Esse Y chapéu, não é isso? Muito simples, meu querido. Esse Y chapéu, esse chapéu significa que este Y é um valor estimado pelo modelo. Não é o valor real, é o valor estimado, tá? Sempre que tem chapéu, é o valor estimado. Os parâmetros do modelo são A e B, e o processo de determinação desses parâmetros na reta de regressão se chama ajustamento.
tem um método de regressão aqui, tá? Um método para determinar esse A e B. Esse método se chama método dos mínimos quadrados, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, a menos que vocês forem fazer um concurso público, aí a gente entra um pouquinho mais profundamente nesse método. Mas esse método dos mínimos quadrados, o que ele faz é usar a derivada para achar quem? Os valores de A e B. E esse método que utiliza a derivada, etc., etc., se chama métodos dos mínimos quadrados. Bom, então existe um método chamado método dos mínimos quadrados, que vai te dar, Camila, quem são os valores de A e B. Aí você vai ter a sua retinha de regressão. Vamos ver um exemplo. Bom, os parâmetros são A e B. O Y é a variável dependente, é a variável que a gente quer explicar. E o X é a variável independente. O X explica Y. Por exemplo, ação fiscal explica arrecadação? Sim. Temperatura explica venda de cerveja? Sim. Gasto com propaganda explica vendas? Sim. Certo? O X explica o Y. Ou seja, o Y depende do X. O A é o coeficiente linear, é o intercept, o B é o coeficiente angular. É a tangentezinha do ângulo que a reta faz com o eixo do X. Olha só. Reta, né? Equação da reta, coisa que a gente estudou aonde? Lá no tempo que a gente era feliz e não sabia. Os valores dos parâmetros, olha que beleza. O B é, olha a fera de novo aqui, ó. A covariância dividido pela variância de X. E o A é mais singelo. O A é Y barra menos BX barra. Tá certo? Então, para calcular o B, você usa essa fórmula. Para calcular o A, média de Y menos B, média de X. Oi? Se você, primeiro você acha o B. Se você sabe o B, você acha o A. Porque você tem a média do Y, você tem a média do X e tem o B. X e Y são dados. Se observa ao longo do tempo. Exemplo. Será que gasto com propaganda explica o aumento no número de vendas de uma empresa? Certamente. E lá, para o pessoal aí de casa, na apostila, tem um exercício de uma empresa francesa que eu faço do começo até o final. Depois eu vou passar para vocês. Será que o aumento da ação fiscal explica o aumento de arrecadação? Certamente. Será que o aumento do preço do petróleo explica o aumento da taxa de inflação? Com certeza. É uma variável importantíssima. Será que o aumento da temperatura das águas do Pacífico explica a seca no Nordeste e as enchentes no Sul? Que conversa é essa, bicho? Explica, Rose. Explica? Temperatura das águas no Pacífico explica a seca no Nordeste e as enchentes no Sul? Alilson? Claro que explica. É o fenômeno El Niño. Fenômeno El Niño. Será que uma praga de gafanhoto no Azerbaijão explica a produção de maçã em Santa Catarina? Aí não dá, tá certo? Aí realmente, né, Fernanda? Aí é mais difícil. A gente faz uma viagem ao Azerbaijão, já sabe que lá tem muito dinheiro, é bonito e tal. Muito bem. Exemplo da Unicarioca. A Unicarioca tem um grupo de BI. O que é BI? Business Intelligence. Todos aqui deveriam se interessar por isso. É a inteligência dos negócios. Está em alta, tá certo? Em alta. Você ser um analista de BI, você certamente não vai ter problema para arranjar local para trabalhar. Né? Os grupos de BI são importantíssimos hoje. Por quê? Porque para você conhecer, para você tomar melhores decisões, você precisa conhecer melhor o seu cliente. Então, BI cuida disso, tá certo? Cuida disso. Bom, um dos problemas que a Carioca avaliou é o que explica o nível de evasão. O problema de todas as universidades, sejam elas públicas ou privadas, em especial as privadas, é o nível de evasão. O Pronatec, por exemplo, né, que a tal da Dilma aí vive falando tanto, só fala no Pronatec. O Pronatec tem um nível de evasão absurdo. O governo até o MEC criou uma comissão para avaliar o nível, porque é tão alto no Brasil. É mais de 60%. É um absurdo. E nas universidades também. Os números são absurdos, Alilson. Quantidade de pessoas que começa, que não termina a faculdade, é um número absurdo. Bom, então o que explica esse nível de evasão? A Carioca estudou isso no grupo de BI que ela tem. Nota do vestibular,
Nível socioeconômico, sexo, idade, anos fora da escola, distância, tempo de deslocamento? O que é que vocês acham? Todos explicam um pouquinho, Agora, essa aqui é determinante. Todas têm uma correlação grande, mas anos fora da escola é um problema seríssimo. Nós vivemos num país que tem, aliás, quando eu falo do Brasil, me dá uma tristeza profunda, né? É impressionante. Tenho sofrido muito com o Brasil. Quem dá aula sabe disso. A gente, né, tem uma postura no sentido de fazer, de esperar que isso melhore, mas enfim. Então, anos fora da escola, isso aqui é determinante, é fundamental. E de todos esses indicadores, o que tem a maior correlação é anos fora da escola. O cara está muito tempo longe e aí ele retomar, né? Eu fiquei 16 anos. Eu fiquei 18. Até... E tem uma reportagem linda agora de uma senhorinha que está se formando com 97. Quantos ela não ficou fora da escola? Você manda para mim. Mas é estimulante, né? É admirável quem fica tanto tempo fora, né? E consegue, porque você já traz um passado que não é muito bom, porque o ensino no Brasil é um dos piores do mundo, terceiro pior do mundo, é uma vergonha. Bom, então, isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, a Carioca faz esse estudo e levanta esses dados seriamente. Bom, então vamos lá, olha só, será que a altura média dos pais influencia na altura dos filhos? Com certeza, bicho. Eu sou mais alto que o meu pai, os meus filhos são muito mais altos do que eu, por causa da mãe, né? A mãe é muito grande. Mas, claro que influencia. A gente pode medir isso. Vamos medir isso? Observa a tabela do lado. Isso aqui você tem a altura média dos pais e ali do lado direito a altura média dos filhos. Com certeza essa correlação, né, Maiara, é positiva. Pode pegar na família de vocês devem ser mais altos que os pais. Né? E isso se explica por quê? Questões de alimentação em especial. Os japoneses, por exemplo, a altura média dos japoneses cresceu muito. Quem é o povo mais alto do mundo? Os holandeses. Os holandeses, né? E antes dos alemães, os russos. Então, os holandeses são muito altos. Impressionante. E é uma questão de alimentação, né? Anos e anos e anos. Hã? Média, meu garoto. Mas a geração também é. Se você Média. pegar, por exemplo, uma comparação ridícula, é a geração do vôlei do Bernardinho com a geração do Ah, sim, claro. É surreal. É um absurdo. Quem esperava que o Brasil tivesse jogador de 2 e 12, 2 e 18? Isso é alimentação com passe. Isso demora tempo, né? 2,18 a gente tem não. Eu acho que o Renan com 2,17. Não sei. Tem um cara lá com... Não. Vai ligar por causa de um centímetro. Vamos lá. Tem um cara lá com 2 alguma coisa. Bom, então, influencia. Você pode fazer a continha, né? Ó, olha lá. Isso aqui são os valores reais, tá? Isso aqui é a altura média dos pais, isso aqui é a altura média dos filhos. Você vê que a correlação é positiva. Essa reta é aquela reta dos mínimos quadrados. Essa reta ela não pode nem estar muito para baixo, Alilson, nem estar muito para cima. Você tem que minimizar o quê? A soma dos quadrados dos desvios. Ou seja, a reta tem que passar no meio da nuvem. Com isso você vai fazer uma boa previsão. Né? Às vezes você não consegue, Fernanda, um bom modelo. Aí você tem que abandonar esses dados. Não tem aderência ao modelo, não vai servir para nada. Vai fazer uma previsão e vai errar muito. Essa é a reta ajustada, aquela pelos métodos dos mínimos quadrados. Bom, esse exemplo aqui que eu acho fantástico. Você tem aqui o tempo e você tem aqui o consumo de determinado item no período de 2002 a 2010. Eu consigo fazer a previsão para 2011? Sim, consigo fazer a previsão para 2011. Aqui eu tenho os valores de X e aqui eu tenho os valores do Y, que é o consumo. Essa regressão aqui é uma regressão especial, porque é uma regressão contra o tempo, tá vendo? Primeiro período de tempo, segundo, né? Então a gente vai fazer uma regressão do consumo como contra o tempo.
fazer essas continhas aqui, você coloca lá no Excel, faz a conta da variância do X, faz a conta da variância do Y, faz a continha e você acha o modelo. Fácil. E o governo de São Paulo conseguiu fazer essa continha para prever que a água ia acabar? Mas já sabia. Pois é. Isso já se sabia. Que não é só lá não, é no Brasil inteiro, né? Quer dizer, no Sudeste inteiro. Sabendo que os valores dos parâmetros para a reta ajustada são... Aí o cara já fez, tá? O cara já fez aqui a continha, Mona Lisa. O A é menos 0,57, o B é 1,27. E que as condições de mercado permanecem inalteradas, qual é a previsão de consumo para 2011? A reta, né, Y igual a A mais BX. Quanto é o A? Menos 0,57. Quanto é o B? 1,27. Nesse caso, a variável que explica o consumo é o tempo, né? É o tempo. Primeiro período de tempo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 10º. E aqui são os anos, né? Você não vai poder usar esses anos, você vai poder usar o período a qual cada ano se refere. Então é só substituir aqui o X por quanto? O X por 10. É o 10º período de tempo. Então, você substituindo o X por 10, a previsão para 2011 foi 12,13. Beleza? Agora, vocês podiam perguntar como é que eu sei se esse modelo está bom. Tem alguns indicadores, mas eu posso rodar esse modelo, não posso? Eu posso, por exemplo, rodar esse modelo de 2002 até 2010, para o passado, e ver se o valor previsto fica perto do valor real. Isso aqui é o valor real, observado. Aí eu rodo o modelo, tá? Faço y, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, e vou comparando o resultado com esses valores reais. É assim que a gente faz. Ou seja, se o modelo tivesse rodado em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, o resultado previsto seria tanto. O resultado real foi tanto. Aí você calcula os erros. Por exemplo, qual o erro de previsão no exemplo anterior para o ano de 2005? 2005, o x é 4. Se fazendo x igual a 4, quanto deu o y previsto? 4,51. Quanto foi o valor real? 4. Você vai calcular o erro. O erro absoluto é o previsto menos o real. O erro absoluto é mais 0,51. Mas você nunca trabalha com erro absoluto, você trabalha com erro relativo. Então, o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor de 2005. O erro relativo, nesse caso aqui, para esse ano, foi de 12,75 para mais. Por quê? Porque o valor previsto foi, o valor real foi 4 e o valor previsto foi 4,51. Ou seja, o modelo previu 12,5% acima do valor real. Essa é a ideia de regressão. Você tem um conjunto de dados, você analisa esse conjunto de dados, cria um modelo e a partir daí, Alilson, você começa a fazer previsões. Essa é, de tudo que a gente viu aqui, a técnica mais utilizada. Porque é uma técnica de previsão. Previsão para você se planejar. Se você não faz previsão, como é que você vai se planejar? Claro, para tudo, tudo. Agora, olha esse exemplo aqui interessante. Uma cadeia de supermercados financiou um estudo dos gastos com mercadorias para famílias de 4 pessoas. A investigação se limitou a famílias com rendas líquidas anuais entre 8 mil e 20 mil. Beleza. Obteve-se, a partir dos dados observados, a seguinte equação através da regressão linear usando o método dos mínimos quadrados. Y é igual a menos 200 mais 0,1x, onde, Camila, Y é a despesa anual estimada e o X é a renda líquida anual. Ou seja, o cara quer estimar quanto cada família gasta com o supermercado a partir da renda da família, certo? É isso que o cara quer estimar. Bom, então tá aí, ó. A reta foi essa. O modelinho é Y igual a A mais BX, o A é menos 200, né? O B é 0,10 e o X é a renda. Tudo bem. O cara fez
achou esse modelo aí. Supondo que a equação proporcione um ajustamento razoavelmente bom e que os dados tenham sido obtidos pelo método de amostragem aleatória, estime a despesa de uma família de 4 pessoas com renda anual de 15 mil. Atenção, pessoal de casa, Fernanda Amada, vai cair uma questão quase igual a essa. Quando eu ando muito cansado, é capaz de ser essa. É muito simples. Você já tem a equação, não tem? Não tem a equação? Y igual a A mais BX. Y igual a menos 200 mais 0,10x. Qual é o valor do x que eu quero fazer a estimativa? 15 mil. Olhou e viu, pelo amor de Deus. Então, renda anual, 15 mil. O valor previsto é 1.300. É assim que é, tá certo? Bom, assim, a despesa estimada anual pelo modelo para uma família de renda anual de 15 mil é 1.300. Muito bem, Fernanda. Bem simplesinho, né? Diga. 15 mil a renda, 1.300 O gasto no supermercado. mensal, né? Mensal. É, supermercado. O que o cara quer saber é o seguinte, se o cara ganha, se a família tem uma renda maior, gasta mais. De quanto é esse gasto? Então, para uma família que tem uma renda anual de 15 mil, certamente aqui em euros ou dólares, a família, o gasto é 1.300. Beleza? Vamos ver outra pergunta, Fernanda. Um dos vice-presidentes da firma ficou intrigado com o fato da equação aparentemente sugerir que uma família com R$2.000 de renda não gaste nada, Lilson. Olha só, família com R$2.000 de renda, Fernanda, você substituindo o X por 2.000, vai dar zero. O cara vive o quê? De brisa? Não vive do Bolsa Família, Bolsa... Não fale nisso que me dá dor de estômago. Pelo amor de Deus. Qual a explicação? O estudo não foi feito com faixa de renda dessa família. Mas esse é um cearense feroz, exatamente. Questão interessantíssima. Qual a explicação? A explicação é singela. A explicação é singela. Se você considera uma renda anual média de 2.000, o modelo te diz que você vai gastar zero no supermercado. Acontece que este modelo é para rendas entre 8.000 e 20.000. Não serve para uma renda de 2.000, como não serviria para uma renda de 30.000. Só serve, esse modelo foi ajustado para rendas entre 8.000 e 20.000. Beleza? Agora eu aprendi essas setinhas, não analiso. Uma beleza, rapaz. Olha, já volto. Olha só, Valéria. É uma beleza, hein, Alilson? Uma beleza. Bom, explique rapidamente por que a equação não poderia ser usada nos casos seguintes. Estimação de despesas com mercadorias com família de 5 pessoas. A pesquisa foi para 4 pessoas, não foi para 5 pessoas. Estimação das despesas com mercadorias para famílias com renda líquida de 20.000 a 35, só foi entre 8.000 e 20.000. Qual a explicação? É a mesma, tá? A renda líquida anual é entre 8.000 e 20.000. E a família tem quantas pessoas? 4 pessoas. Terminamos? Terminamos. A gente não terminou. Olha só. Estatística, né? Essa disciplina, ela é fundamental em gestão financeira e orçamentária, logística, fundamentos de economia 2, análise de investimentos. Camila, você já está fazendo, né, linda? Processos estocásticos. E é importante também para a vida. A vida está na grade. Beleza? A vida está na grade.